Seja bem-vindo. Queremos compartilhar com você um período de adoração e uma breve palavra para o seu coração nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Amém? Eu queria compartilhar com você antes aqui, Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidas pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Queremos declarar sobre a sua vida nesse momento, querido, que o auxílio do Senhor venha ao seu encontro. E independente da situação que você está passando, independente do momento de dor ou de medo que você está passando, que você venha a ser alcançado e o seu coração venha a ser confortado pelo Senhor. Ele está vivo. Ele está vivo. Amém? Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. E uma coisa eu estou certo, é que nada vai me separar de ti, Jesus. Nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, Jesus. E nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Glória a Deus! Que momento precioso de louvor, de adoração. Como é bom a gente adorar Jesus. A Bíblia diz que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Como é bom a gente, mesmo que de longe, poder compartilhar com os irmãos esse momento, né? Eu quero compartilhar uma palavra bem breve aqui com os irmãos, lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheio de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvidou. Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Essa passagem é uma passagem muito conhecida e algumas coisas me vêm ao coração quando eu paro para meditar nela. Primeiro, sendo ou não sendo, mas no caso aqui, mesmo sendo discípulos de Jesus, nós iremos passar por algumas dificuldades. Foi o caso dos discípulos aqui. Eles estavam enfrentando grandes ondas, um vento forte havia se levantado
contra o barco. Jesus não estava lá, eles se encontravam sozinhos e com medo. Eles tiveram esse momento de medo, de temor, mesmo sendo discípulos de Jesus. Mas o fato é que Jesus sempre vem. Jesus sempre vem ao nosso encontro, Jesus sempre vem para nos socorrer. E Ele não vai deixar de vir na sua vida. Mas o que me chama grande atenção, sabe, essa passagem é muito conhecida porque é a passagem em que Pedro anda sobre as águas. Né? E existem alguns irmãos, alguns homens de Deus já falaram algo que eu concordo com isso. Porque Pedro fala para Jesus, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. E Jesus disse, venha. E Pedro caminha sobre aquela palavra, sobre a palavra de Jesus. E sobre a palavra de Jesus, ele anda sobre as águas, ele anda acima das dificuldades, apesar de todos os problemas. Ele vai ao encontro de Jesus, andando sobre as águas. Sabe, mas eu queria compartilhar um detalhe mais importante assim para esse momento. É um momento em que a nossa nação, o mundo está vivendo um momento de caos, um momento de grandes dificuldades, um momento de fortes emoções, um momento onde muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos, pessoas que admiram, pessoas que, sabe, são amigos, são familiares, e estamos vivendo momentos de grandes dificuldades, não só na área da saúde física, mas também emocional, muitas vezes financeira. Mas o Senhor continua sendo o Senhor. E o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é que, apesar das grandes dificuldades, e apesar de Pedro ter andado sobre as águas, a Bíblia diz aqui no verso 30, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar. O que isso me chama a atenção e o que eu quero compartilhar com os irmãos, o foco é aqui. Quando Pedro, mesmo diante das dificuldades e diante de ter caminhado sobre a palavra, olhando para Jesus, quando Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento forte, para as ondas, para as dificuldades, a Bíblia diz que ele ficou aterrorizado e começou a afundar. Irmãos, hoje nós corremos um certo risco, um grande risco, de parar de olhar para Jesus e olhar para muitos outros lugares. Olhar para as notícias que estão passando nos jornais, olhar para aquilo que estão compartilhando nas redes sociais, olhar para o que está acontecendo no mundo e não olhar mais para Cristo, não olhar mais para Jesus. E toda vez que nós paramos de olhar para Jesus e olhamos para as dificuldades do mundo, nós começamos a afundar. E não é isso que Deus tem para nós, não é isso que Jesus tem para a sua vida. Mas eu queria compartilhar, eu queria, sabe, incentivar para que você volte a olhar para Jesus. Mesmo diante de todas as dificuldades, quando Pedro olha para Jesus, ele anda sobre as águas. Mesmo as ondas acontecendo, o vento forte ainda não tinha cessado, Pedro estava andando sobre as águas, porque ele estava com os olhos fixos em Jesus. Mas quando Pedro desvia o olhar de Jesus, ele começa a afundar, ele começa a olhar para as circunstâncias. Então o meu desafio para você é, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as ondas, não olhe para os ventos, olhe para Jesus. Sabe, mas existe ainda uma última esperança, eu quero compartilhar com os irmãos. Porque diz que quando ele reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar. Mas ele tomou uma atitude. Ainda que afundando,
ainda que olhando para as circunstâncias, ele tomou uma última atitude. Ele gritou: Senhor, salva-me. Ele clamou a Jesus. E a Bíblia diz que no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. O que eu quero dizer para os irmãos? Sabe, irmãos, mesmo que por algum instante você tenha olhado para as dificuldades, você tenha, sabe, olhado para os ventos fortes, para as grandes ondas, você tenha ficado aterrorizado, atemorizado, você tenha tirado os olhos de Jesus e colocado os olhos, sabe, naquilo que está acontecendo nesse mundo. Mesmo que isso tenha acontecido com você, ainda há uma esperança. Clame a Jesus. Clame: Senhor, salva-me, porque Ele vai estender as mãos sobre a sua vida e vai tocar a sua vida. E vai fazer um milagre na sua vida. E vai curar as tuas emoções e vai livrar a sua casa de todo mal. E a Bíblia diz que depois que Jesus salva a Pedro, ele volta para o barco com Pedro. E a Bíblia diz que o vento parou. Então, quando Jesus te toca, quando Jesus nos toca, todo vento, toda tempestade, ela vai cessar na nossa vida. Então, mantenha os olhos fixos em Jesus. Para esse momento onde as ondas estão, sabe? Você abre o jornal, você liga a sua TV, você abre a sua rede social, parece que só tem grandes ondas, parece que só tem grandes ventos querendo nos atemorizar. Mas os nossos olhos não estão aqui, os nossos olhos estão fixos em Jesus. E quando os nossos olhos estão fixos em Jesus, a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está na eternidade. Porque a Bíblia diz que a nossa pátria está no céu. Nós viemos de lá e nós voltaremos para lá. Amém, irmão? Eu queria deixar essa palavra para vocês. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.